Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos às notícias desse domingão, né? Claro, temos que falar do jogo. Botei aqui no roteiro para falar do jogo na parte final do vídeo, mas vamos encarar logo os problemas de frente, né? Acho que tem que ser assim na vida, então vou inverter aqui e vou falar logo do jogo de ontem, tá? Uma nota positiva que eu quero falar do jogo de ontem, eu assisti pelo Gold, tá? Canal Gold aqui do YouTube. E a narração foi da Luciana Zogaib. Luciana Zogaib, que foi minha colega na escola de rádio, né? E uma profissional aí super talentosa, mandou super bem. Até troquei uma ideia com ela depois do jogo, né? Ela não é alvinegra, não vou revelar o time dela, mas enfim, mandou super bem. E também ter seu comentário sobre o estado anímico, né, que é a palavra agora da moda, do Botafogo, né? Comentou sobre a queda de rendimento do Botafogo no segundo tempo, né? Tem sido uma constante. Enfim, de qualquer maneira, mandar esse alô aí para Luciana. Muita gente, né? Vamos falar real aqui, né? Da geração mais velha não curte narração de mulheres simplesmente porque não estão acostumados com isso, né? Eu sou da opinião que tem espaço para todo mundo, que eu vejo com muitos bons olhos, né? Tem a Renata na Globo, no Sport TV, enfim, uma geração de muito talento. Agora é óbvio, né? Porque só porque é mulher que vai narrar, porque é modinha, né? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas a Lu Zogaib mandou muito bem, né? Uma narração ali descontraída, ao mesmo tempo sóbria, né? E com a marca registrada do Deu Onda, né? Quando faz o gol, o grito de gol. É uma pena que, né, ela acabou narrando 2 gols do Nova Iguaçu. Galera, o Fantasmas 2023 parece que não quer ir embora, né? Eu acho que todo torcedor do Botafogo que acompanhou o jogo começou a relembrar, especialmente do jogo com o Curitiba, né? Porque o Eduardo faz o segundo gol, né, do Botafogo, de pênalti, assim como o Tiquinho tinha feito lá no Couto Pereira vazio, e o Botafogo em seguida toma o 2-1, e aquele 2-1 ali já deu aquele sentimento por dentro de que a coisa não ia acabar bem. Resultado, Nova Iguaçu empata em 2-2 e por pouco ainda não faz o terceiro gol. Então, muito pouca coisa que a gente tenha falado do jogo. O John se machucou sozinho logo no início, entrou o Gatito. Gatito acabou indo mal, né? Eu acredito que tanto o Gatito como o Bastos foram as piores figuras em campo do Botafogo. O Gatito, nos 2 gols do Nova Iguaçu, ficou ali mero espectador, né? Só olhando, nem tentou fazer a defesa. E o Bastos errou feio ali no primeiro gol da equipe da Baixada, para não dizer que foi um desastre. No final ele ainda salvou uma bola quase em cima da linha, o que seria o gol da virada, aí seria tragédia total, né? Mas a torcida de Brasília, né, galera ali, muita gente acredito também viajou para Brasília, não merecia uma atuação tão ruim. Claro, tem fatores, né, como do campo horroroso, né? A gente já tinha esse receio de que o campo não estaria bom, estava pior do que eu imaginava, né? E acabou que também teve essas lesões, então a gente não sabe até que ponto também o campo é responsável, né? Tanto o John como o Jefinho, que saiu ali de maca, né, de campo, preocupam, né? Lesões aparentemente musculares. O Botafogo já soltou uma nota que já iniciaram um tratamento imediatamente, que é de praxe, né? E que serão melhor reavaliados, né? Farão exames, melhor dizendo, aqui no Rio de Janeiro, provavelmente hoje, né? Então, foi uma atuação, de modo geral, muito ruim do Botafogo, né? Claro, eu entendo que o Thiago Nunes ainda faz testes, busca uma melhor formação, né? E quem a gente pode destacar foi justamente o Lucas Alter, autor do primeiro gol, uma falta cobrada pelo Hugo. Aliás, os lances são muito parecidos, né? O gol do Botafogo com o segundo gol do Nova Iguaçu. Só que o do Botafogo um gol de cabeça, né? Mas foi ali exatamente no mesmo lugar, na cobrança do Hugo. E o Lucas Alter tem essa característica, né? Um bom cabeceador, fez o gol, foi bem na partida, foi firme, né?
E o Júnior Santos também foi outro destaque, inclusive ele que sofre o pênalti, né? O pênalti que foi pro VAR, mas foi pênalti, né? Teve um puxão ali e que o Eduardo bateu bem até, mas no geral outros jogadores que entraram não acrescentaram nada, casos do Kaique, do Raí e do Newton, né? Fizeram muito pouco. Agora o Thiago Nunes revelou depois do jogo que alguns jogadores passaram mal, né? Que o Tietê passou mal antes do jogo, vomitou, o Tiquinho a mesma coisa, na verdade durante o jogo passou mal, no intervalo vomitou, não sei o que houve, de repente comeram alguma coisa estragada. É difícil isso, né? Porque a gente sabe, né? Eu já fiquei no mesmo hotel, já tive o prazer, né, de ficar no mesmo hotel que o Botafogo estava hospedado fora do Rio, e sempre são hotéis de alto nível, né, acostumados a receber equipes, com muito cuidado, né? Não sei se lá no Gama, de repente, por não ter essa tradição, não estou aqui supondo, né? Quem sou eu para acusar? Não estou acusando ninguém, mas que é estranho, né, os jogadores terem passado mal assim. A gente logo supõe que foi alguma coisa que eles comeram, né? Enfim, se não foi no hotel, pode ter sido em algum momento da viagem, né? Enfim, o Thiago Nunes fez uma coletiva até forte, né? Palavras fortes ali, em que ele se defendeu, claro, porque o Botafogo não faz uma boa campanha, não inicia bem o ano, né? E também jogou um pouco pro scout do Botafogo, né? Que o Botafogo ainda está buscando jogadores para preencher as lacunas do elenco, né? Isso a gente sabe disso, né? E sobre essa questão também anímica que eu falei, né? Do Botafogo desmoronar psicologicamente, né? Ganhava de 2-0, o famoso placar perigoso, né? Mas perigoso até certo ponto. Quem não quer estar ganhando de 2-0, né? Era hora do Botafogo se sentir bem na partida, e aí toma o gol na saída de bola, e aí todo aquele revival, né? Todas aquelas lembranças do ano passado, tenho certeza que ficaram na cabeça não só do torcedor, como dos jogadores, né? Tanto é que o Botafogo acabou sofrendo empate e por pouco não tomou o 3-2, né? Carlinhos acabou sendo o destaque do jogo, alertei aqui ontem sobre ele, né? Hoje é artilheiro do Campeonato Carioca, o centroavante Carlinhos, enfim, que acabou sendo o melhor em campo, né? O Thiago Nunes falou o seguinte, gente, sobre a incapacidade do Botafogo de sustentar vitórias, né? E aí ele até foi cutucado ali, e ele falou, não, mas isso não é de hoje, isso aí já começou ali em novembro, não, até antes, setembro, outubro, né? Se referindo naturalmente ao brasileiro. E o que chama mais atenção é que ele fala assim que já tentou de tudo, né, na conversa, para que os jogadores entendam que isso não pode voltar a se repetir, não pode ser uma marca, né, desse elenco. E aí ele fala que, na opinião dele, a única maneira de se mudar isso é mudar o elenco. Em outras palavras, é isso, quer dizer, renovar esse elenco. E se a gente for reparar bem, o Botafogo já tem feito isso, né? Tá mais fácil lembrar hoje quem ficou, né? Jogadores que ali se salvaram, né? Entre aspas, né? Do desastre. O próprio Tietê, Danilo Barbosa, o Tiquinho, apesar de muita gente ainda, né? Muito torcedor ter ficado pistola com o Tiquinho, achado que ele amarelou. Então são poucos jogadores que permaneceram, que se salvaram. E ainda alguns permaneceram, caso do Marlon e do Marçal, que estavam ali na mira, né, da torcida. O Marlon, como eu falei, os 2 últimos jogos, parece que está, né, retomando aquele Marlon antigo. O Marçal está fora por lesão. Enfim, então, o que é preocupante, por um lado, é isso. O Thiago Nunes meio que jogar a toalha em relação a recuperar o psicológico dos jogadores e achar que a única solução talvez ele esteja certo, não estou dizendo que ele não está certo não, seja trazer gente nova com outro espírito, com um espírito vencedor e não um espírito que muita gente chamou, né, no final do ano, amarelão, pipoqueiro, derrota estampada na testa, né? Muita gente falou isso, né? Esse jogo de ontem realmente foi uma espécie de não foi numa quinta-feira, mas foi um TBT, né? A gente
parecia que estava vendo se repetir, né, os mesmos erros se repetirem do Brasileirão, né? A diretoria, aspas para o Thiago Nunes de novo, a diretoria também está trabalhando e buscando reforços para renovar o perfil do elenco. Ou seja, fica nítido que o perfil novo do elenco é jogadores experientes e que não sintam pressão psicológica. Está nítido que isso aí é um dos itens principais na hora de trazer um jogador novo, né? É isso, gente. Falando em jogador novo, vamos falar aqui de alguns jogadores que estão por vir, né? Estou invertendo aqui toda a ordem, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Igor Jesus, tá? O Igor Jesus, centroavante, 22 anos, virá para ser reserva do Tiquinho, né? O Botafogo estava tentando dar uma compensação financeira para o clube dele, o Shabab Al-Ahly, mas parece que não vai rolar e ele só vai vir no meio do ano. O contrato dele acaba dia 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de julho ele já pode assinar em definitivo. Ele já assinou, só para a gente entender aqui, contextualizar, ele já assinou um pré-contrato com o Botafogo, tá? Então tá tudo certo. Em 1º de julho ele assina um contrato que dizem será de 4 anos, tá? 4 temporadas, contrato longo com o Igor Jesus. E aí ele só pode estrear a partir do dia 10. Mas Carlos, se ele assina dia 1º, só pode estrear dia 10, isso é por conta da janela de transferências, que aí sim ele vai estar apto aí a jogar quando abre a janela dia 10 de julho. A gente vai lembrar que teve casos assim também, Diego Hernandes, né? Acabou que também nem jogou, né? Mas teve essa espera, né? Só pra gente lembrar como é que foi. Então essa é a situação de momento do Igor Jesus. O Alan segue a mesma situação, o Botafogo está otimista, como agora é final de semana tal, eu imagino que nos próximos dias o Botafogo possa ter uma boa notícia em relação ao jogador. O que aconteceu, só para a gente entender? O Alan, há um tempo atrás, ele tinha acertado com o Botafogo, e aí o clube não estava querendo liberar. Agora o Botafogo se acertou com o clube, e aí precisa então ter mais uma conversa com o Alan. Então assim, as partes estão otimistas quanto a um acerto com o jogador, tá? Seria um grande nome aí para o meio de campo. A gente começa a ficar preocupado. Hoje, dia 4 de fevereiro, né? Estreamos dia 21 na Libertadores e, infelizmente, né, as atuações aí do Botafogo não têm sido boas. Eu sei que muita gente vai lembrar, e aí a gente precisa falar disso, que no Carioca do ano passado as atuações foram piores ainda. O Castro foi xingado de tudo, né? E acabou que aquele momento ali estava acertando a equipe, que aí começa o Brasileiro e a equipe deslancha desde a primeira rodada, né? Desde a estreia, o Botafogo vence o São Paulo no Newton Santos e embala, né? Então, tomara que a mesma coisa aconteça, né? Apesar de a gente saber que são histórias diferentes, técnicos diferentes, mas quem sabe seja alguma coisa aí do tipo, né? Pessoal, vamos falar então do assunto aí da thumb. Antes de falar disso, só relembrar que o Luiz Henrique chega hoje, né? Chega hoje à noite no Galeão. Quem não viu o vídeo de ontem, passando a informação. A notícia que saiu um pouco antes do jogo de ontem foi a da praticamente certo, tá? A contratação do Botafogo, que agora tá todo mundo com medo de cravar, né? Inclusive o Mazuco falou antes da partida, não, teremos novidades nos próximos dias, mas nem ele tá mais falando nome nenhum, e é bom que seja assim. Mas acabou saindo a notícia lá na Espanha, perdão, lá na Espanha, vou tomar hoje a Guaraná, tá? O Damián Suárez, lateral direito uruguaio, tá? De 35 anos. Então, um jogador bem experiente, que está há 11 anos lá na Europa, tá? Jogou lá, acho que no Gijón, mas fez sua carreira praticamente toda no Getafe, tá? 7 anos e meio, 8 anos e meio, atuando lá na Liga Espanhola, no Getafe, né? Uma equipe que a gente sabe que é pequena, mas a gente sabe também que não é fácil o cara se manter titular de uma equipe
durante tanto tempo. E ele, para vocês terem uma ideia, é o terceiro jogador da história do Getafe que mais vestiu a camisa do clube, tá? 295 jogos no total, e sendo que o último jogo dele foi agora na quinta-feira, diante do Real Madrid, né? O Suárez atuou os 90 minutos, o Real Madrid venceu por 2-0, tá? É um jogador que eu particularmente não conheço. As informações que eu busquei é de que é aquele jogador assim, típico uruguaio, raçudo, reclama muito com a arbitragem e tal, mas que é um bom jogador, e eu concordo, né, esse bom jogador, regular, que ele é muito acima do que era, por exemplo, um Di Plácido, né? Volto a dizer, ninguém fica 8 anos e meio titular, né, na La Liga, né, se for um péssimo jogador. É muito difícil que isso aconteça. Então, é um jogador de 35 anos, o jornal Marca falou que, inclusive, ele estava para discutir o contrato dele, que acaba no meio do ano, lá com o Getafe, mas a coisa não estava muito caminhando, ele já ficou ali meio que de barba de molho, e aí o Marca disse que ele já rescindiu, no dia de ontem, tá, o contrato com o Getafe, dando tudo, né, indicando tudo que já está acertado com o Botafogo. Quem tinha também interesse pelo Damián Suárez era o Peñarol, né, do Uruguai, mas ele preferiu a proposta, o projeto alvinegro, beleza? Então é isso, é um jogador que não é de fazer muitos gols, tem pouquíssimos gols com a camisa do Getafe. Nessa temporada ele fez 14 jogos e deu 2 assistências, e tá vindo emergencial, né? É assim aquela coisa, o Botafogo tava pegando quase que na rua. Se uma pessoa passar na rua com a camisa 2 nas costas, era capaz de assinar contrato com o Botafogo, né? Mas vamos esperar que o scout, que já acertou em muitas ocasiões, errou em algumas, acerte nessa, né? Que o jogador consiga, nesses 2 anos aí de contrato com o Botafogo, né? A informação dos 2 anos, vou dar o crédito aqui, tá? Não é do Marca, não. É do jornalista uruguaio Nico Musetti, tá? Que eu posso falar mais do jogador? É um jogador que teve 7 participações na seleção uruguaia, né? 7 convocações, 7 jogos pela seleção uruguaia. E é isso, né? Tomara que, como ele estava em atividade, né, atuou outro dia contra o Real, ele chegue já jogando e vai ser o dono da lateral direita, sem dúvida alguma, né? Até por falta de opção. E o compatriota dele, o Matheus Ponte, ainda não está lapidado, né? Não está lapidado, segundo aí todas as observações aí que a gente tem feito, né? E que a própria comissão técnica do Botafogo tem feito. Então é isso, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa contratação. Não é um nome conhecido, pelo menos para mim não era conhecido, né? Mas é um jogador que tem um histórico. São quase 300 jogos lá na Espanha, né? Então é um lastro grande de jogos. Tomara que ele esteja ainda num nível físico bom, né? Para que cumpra bem esse contrato aí de 2 anos, 2 temporadas com o Fogão. Beleza, galera? Não deixa de dar o seu like, compartilhar. Se você não é inscrito, volto a dizer, 70% da galera que me assiste não é inscrito simplesmente porque não clicou aí embaixo. Não custa nada. Se você está aí logado, né, com a sua conta, é só clicar em inscrever e você ajuda demais o canal Botafogo Digital a crescer, porque aí o YouTube começa a entregar para mais botafoguenses, mostrando, pô, isso aqui é um conteúdo legal do canal Botafogo Digital. E se você ainda não foi no Instagram, visita o nosso Instagram. Esse é bem novinho, criei há pouco tempo, mas estou lá sempre atualizando, né? Inclusive durante o dia solto algumas coisas. O Instagram também, @canal Botafogo Digital, beleza? Aquele abraço, domingão, de muita paz, tranquilidade. Esquecer um pouco essa atuação do Fogão e pensar em dias melhores. Quarta-feira já tem clássico, hein? Valeu, Fogão.